Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é personalidade. Os tópicos a serem abordados nessa aula são definição de personalidade, a importância da personalidade no contexto organizacional e, por fim, o modelo dos 5 fatores, o Big Five. Ao término desta aula, você será capaz de definir e descrever a personalidade, compreender a importância da personalidade no contexto organizacional e, por fim, conhecer os elementos do modelo dos 5 fatores. Então, é isso. Vamos lá para a nossa aula sobre personalidade. Quando nós falamos de personalidade, é necessário nós entendermos que é um conjunto de características. Esse conjunto de características, ele vai ser formado gradativamente durante a construção da sua história. Então, desde o começo lá, quando você era um bebezinho, você começou a ser transformado e influenciado também pelas pessoas ao teu redor. Não somente isso, desde o início nós temos interpretações sobre as situações que acontecem ao nosso redor e isso vai transformando a nossa personalidade. Para falar de personalidade, é necessário nós entendermos que é a maneira de nós pensarmos, sentirmos e agirmos. Então, dependendo das nossas personalidades, nós pensamos de maneiras diferentes. Nós sentimos as coisas de maneiras diferentes e nós agimos de maneira diferente. Isso está muito claro para todo mundo que as ações são diferentes, mas é necessário nós entendermos que às vezes as ações são diferentes porque o pensamento é diferente e porque o sentimento também é diferente de cada personalidade, de cada indivíduo. Quando nós falamos de personalidade, é necessário nós entendermos que a estrutura ela é dinâmica, ela é mutável. O que nós fomos há 3, 4 anos atrás já não é mais o que nós somos hoje. Quando nós falamos de personalidade, existem preferências que nós tínhamos com 15 anos, que quando nós temos 30, nós já não temos mais. Lembra-se quando você tinha seus 10 anos, que talvez você amava fazer determinada atividade e hoje talvez essa atividade já nem faz mais sentido para a sua vida. Por quê? A sua maturidade foi acontecendo, a sua personalidade foi sendo modificada e de repente nós nos encontramos em um eterno processo de alteração, de mutação, de evolução. Evolução para aqueles que começam a conhecer mais e interpretar as situações que acontecem ao seu redor de maneira diferente. Por isso, tão importante a gente conhecer sobre personalidade. Então, vamos um pouquinho mais à frente, vamos um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Quando nós falamos de personalidade, nós precisamos entender que o conhecimento dessas características podem nos dar uma previsão de como a pessoa vai se comportar. Então, olha como é importante nós conhecermos a personalidade num contexto mais amplo para depois aplicarmos a cada indivíduo que conhecemos. Uma pessoa, por exemplo, que está na gestão de colaboradores, ela conhecendo um pouquinho mais sobre os fatores da personalidade, ela começa a entender um pouco mais esse colaborador e até mesmo prever alguns comportamentos dele. Prever comportamentos que podem ser assertivos, que podem ser adequados, mas também prever aqueles comportamentos que podem, de alguma maneira, alterar negativamente o ambiente organizacional ou então até mesmo uma situação de conflito que possa surgir. Se eu conhecer um pouquinho mais de personalidade, eu consigo, de alguma maneira, remediar aquela situação ou trabalhar de forma preventiva para que ela nem chegue a acontecer. Olha como é importante para a sua evolução. Porém, o comportamento não resulta somente da personalidade. Isso é essencial que nós venhamos a entender. O comportamento do ser humano, ele com certeza vai ter uma parcela destinada à personalidade, uma parcela que não é pequena, mas nós precisamos entender que há situações externas que promovem modificação de comportamento. Ou seja,
nós precisamos entender que o ser humano tem algumas formas de se comportar e não são formas separadas uma da outra, são formas que de alguma maneira estão em conjunto. Quando nós entendemos que ele tem uma maneira individual, subjetiva, intrínseca de interpretar a vida, mas nós entendemos também que o que acontece lá fora pode de alguma maneira interferir esse processo interno, nós começamos a entender que o comportamento humano ele pode sofrer variações. Quem não teve aquele dia difícil e de repente foi mais agressivo com quem não gostaria? Quem não teve um dia difícil, aconteceu uma situação que você não esperava, perdeu um ente querido e de repente você teve uma atitude totalmente diferente do seu padrão comportamental. É por isso que nós precisamos entender o contexto interno e o contexto externo. Dentro de uma organização, nós precisamos entender o colaborador, mas nós precisamos entender que o ambiente também pode provocar alterações na conduta deste trabalhador, ok? Quando nós falamos da importância da personalidade no contexto da organizacional, é necessário nós entendermos que esse estudo ajuda a compreender e a trazer melhorias para esses comportamentos dentro da organização. Mas é necessário que nós entendamos que ele auxilia nesse processo, facilitando a execução do trabalho, facilitando a convivência em grupo, posso desenvolver competências desse indivíduo que está dentro da minha organização. Eu posso também, com tudo isso, fazer com que ele melhore o seu desempenho, posso fazer com que ele, de alguma maneira, manejar os conflitos que podem acontecer. Uma pessoa que conhece mais da sua personalidade, entende deste conceito, ela com certeza vai ter uma facilidade maior em lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Quando nós falamos de personalidade, nós falamos também de uma facilidade maior para escolher talvez alguém para uma promoção. Se ele já tem algumas características que indicam bom potencial para ser um gestor, um líder, eu conhecendo sobre personalidade, eu já antecipo aí alguns processos do caminho, conseguindo chamar alguém mais capacitado e depois eu só vou alinhando alguns pontos necessários da personalidade desse trabalhador, desse líder, desse colaborador que pode se transformar num líder. Ok? Passando para um próximo momento, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do modelo dos 5 fatores, o modelo Big Five. O modelo Big Five, lá entre 1920 e 1930, ele começa a ser transcrito, ele começa a ser criado e modelado de acordo com as necessidades das organizações. Nessa questão do Big Five é importante nós entendermos que são 5 traços fundamentais e mais característicos da personalidade. Então, nós podemos entender que todas as pessoas podem apresentar um desses 5 traços que aparecem com mais frequência nas pesquisas. Quando nós falamos de modelo Big Five, então nós entendemos que essas características podem sofrer variações externas, mas que já existe uma predisposição da pessoa se comportar de algumas maneiras e nós vamos entender um pouco mais de cada uma dessas maneiras, ok? Falando um pouquinho sobre extroversão ou introversão, vamos ver o conceito. Mede a sensação de bem-estar, o nível de energia e habilidade nas relações interpessoais e inclui facetas como comunicação, altivez, dinamismo e interação social. Então, quando nós falamos de uma pessoa que domina esse primeiro conceito do Big Five, é uma pessoa que vai apresentar um índice de extroversão adequado, um índice de extroversão alto, ela vai conseguir se comunicar adequadamente no ambiente de trabalho, ela vai conseguir ter relações interpessoais mais assertivas, melhores, mas nós também falamos de uma pessoa que quando não tem essas características, ela entra na introversão e aí ela pode ser uma pessoa submissa demais, uma pessoa tímida, uma pessoa que talvez guarde demais algumas questões que estão acontecendo. Falando um pouquinho sobre o neuroticismo, preste bem atenção no conceito aqui. Mede a instabilidade emocional
e identifica fatores de propensão ao sofrimento psicológico. O que isso quer dizer? Ele vai verificar como está essa pessoa em algumas questões da emoção dela. Lembre-se sempre, uma pessoa que não domina a sua emoção, ela tem uma alta probabilidade de cometer erros. Nós podemos nos emocionar, mas devemos ser donos dessa emoção através da razão. Então, nós precisamos entender que a pessoa com neuroticismo, quando ela é uma pessoa que está numa estabilidade emocional saudável, ela tem alta chance de ter uma boa estima, ela tem calma, ela tem segurança nas atividades que ela executa. Do contrário, quando essa pessoa com neuroticismo não tem um bom repertório emocional, olha lá o que acontece, ela fica ansiosa, se sente deprimida no ambiente de trabalho e olha que importante, ela pode se tornar hostil dentro do ambiente de trabalho. Pense bem nisso, se a pessoa não consegue dominar as emoções dela, ou ela fica ansiosa demais por algo que ainda está para acontecer, ou ela guarda demais algo que já aconteceu e começa a se sentir triste, depressiva demais, não consegue se comportar de uma maneira adequada dentro do ambiente de trabalho e aí também ela pode se tornar hostil. Lembre-se, uma pessoa quando ela não está se sentindo agradável no ambiente, ela tem algumas propensões de se tornar agressiva, de se tornar hostil diante dos seus amigos, colegas, colaboradores. Quando nós falamos desse próximo tópico, nós estamos falando da abertura a novas experiências. Quando a pessoa consegue ter abertura a novas experiências, ela consegue explorar coisas novas, conteúdos novos, situações novas, e ela se permite, de alguma maneira, ter uma flexibilidade maior na condução da sua atividade laboral. Quando nós falamos de uma pessoa com abertura a novas experiências, nós falamos de uma pessoa que com certeza vai ter índices de criatividade, de inovação e exploração maior do que uma pessoa que nesse quesito não vai bem, porque essa pessoa que neste quesito tem uma certa defasagem, é uma pessoa extremamente conservadora. Lembra aquele ditado? Time que está ganhando não se mexe, e mesmo que às vezes tenha um bom reforço para esse time, a pessoa não vai querer porque ela prefere ficar do jeito que está. Muitas vezes é o medo do novo fazendo com que a pessoa fique estagnada. Acontece de gerar uma rigidez muito grande na sua conduta, e aí é aquela rotina interminável, rotina essa que em alguns casos pode promover uma desmotivação, pode promover até algumas doenças psicossomáticas, ok? No próximo passo, nós temos a socialização ou amabilidade. Que bom falar disso! Referente ao modo de como nos relacionamos com os outros e a capacidade do indivíduo ser sociável, dócil, ser um indivíduo que consegue lidar com outro ser humano, que essa característica faz com que as pessoas que estão ao redor dele se sintam bem e conseguem desenvolver melhor o seu potencial. Freud, um autor da psicanálise, um criador, pai da psicanálise e percussor da psicologia, dizia como nós aumentamos o nosso potencial quando nos sentimos amados, valorizados. Uma pessoa com essas características, ela adquire positivamente condolência, generosidade e altruísmo dentro do ambiente de trabalho e em suas relações como um todo. Do contrário, a pessoa, quando não tem desenvolvido essa característica, ela se transforma numa pessoa egocêntrica, uma pessoa que age por vinganças constantes e uma pessoa que critica, mas não é aquela crítica construtiva, muitas vezes é aquela crítica que só tem o objetivo de ofender o outro, a outra pessoa que está se relacionando com ela. Não é muito saudável conviver com essa pessoa e lembre-se, não é saudável para a pessoa também, porque ela vai perdendo suas relações interpessoais e vai se tendo um índice de isolamento maior, que causa propensão à depressão e outros transtornos mentais. Para a gente falar do último fator do Big Five, nós falamos da conscienciosidade ou realização.
e refere-se ao grau de concentração, responsabilidade de um indivíduo quando ele está lutando por um objetivo. Ele precisa estar consciente que a execução da atividade profissional dele depende muito mais dele do que de outros fatores, e quando a pessoa tem essa consciência, consegue adequar o restante que está acontecendo para melhor desempenho. Uma pessoa que tem essa conscienciosidade, ela é uma pessoa organizada, uma pessoa que tem motivada para o seu serviço, é uma pessoa que não desiste facilmente, é uma pessoa persistente nas suas atividades e ela tem disciplina naquela atividade que ela está executando. Lembrando que todas essas características fazem com que potencialize as características desse indivíduo. Do contrário, quando ela não tem muito esse fator do Big Five, ela se torna uma pessoa distraída excessivamente, não consegue prestar atenção na atividade que ela está executando, ela fica indecisa constantemente, uma vez que ela não domina adequadamente o que ela está executando, e uma pessoa que pode ser negligente no ambiente de trabalho em razão dessa situação. Ok? Chegamos ao fim de mais uma videoaula, mas antes nós deixamos uma dica de cinema. Conheça os personagens com múltiplas personalidades. Fragmentado é um filme de 2016, um filme recente, muito bom para que nós venhamos a assistir. Identidade, lá em 2003 também, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre personalidade. E por fim, Sibyl, 2007, com a direção de Joseph Sargent. Acompanhe lá, assista, vale a pena, você vai conseguir melhorar o seu potencial e a sua personalidade através dessas dicas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre personalidade. Espero que tenham gostado, frequentem as nossas redes sociais e até a próxima.